causa do que é. Oi gente, eu sou a Natália, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô começando mais um vloguinho pra vocês e vocês vão me acompanhar aí pelos próximos dias. Gente, eu acabei de almoçar, agora é 1h15 e eu tô aqui de volta no escritório pra fazer algumas coisas que eu preciso. Eu preciso ajeitar o escritório, ajeitar minha casa, limpar meu banheiro, talvez eu faça isso mais tarde. Eu gravei alguns videozinhos na parte da manhã que eu preciso editar, mas talvez eu faça isso um pouquinho depois. Agora eu vou focar em outras coisas. Eu preciso conversar com vocês sobre o livro que eu estou lendo, que muito provavelmente eu não vou terminar de ler ele neste vlog aqui, porque ele é muito longo, mas eu vou ler o máximo possível e comentar com vocês sobre ele o máximo possível. Preciso também tirar um tempinho para escrever hoje. Hoje é um dia que eu dedico mais para escrita, mas como eu acabei atrasando algumas coisas e eu preciso colocar essas coisas em dia, então hoje vai ser um dia daqueles que eu não vou dedicar tanto tempo assim, mas vou ali tirar um tempinho pra escrever. E eu também preciso hoje continuar com a leitura crítica de uma história que eu estou fazendo. Eu nem tinha comentado ainda com vocês, mas estou trabalhando em cima de uma história de fantasia. Estou fazendo, né, aos pouquinhos, um pouquinho por dia e tal, e eu não fiz isso ainda hoje, então vai ser a segunda tarefa agora da minha tarde. A primeira vai ser ler um pouquinho do livro de estudo que eu tô lendo já desde fevereiro. Comentei com vocês que eu tinha separado alguns livros de escrita pra ir lendo ao longo do ano e tal, então eu ainda tô fazendo a leitura de um desses livros. Do primeiro, que é o Palavra por Palavra. Eu tô lendo super devagarzinho mesmo. Esses dias atrás eu acabei não lendo nada, então ficou pendente. Mas o importante é estar sempre aí. Então eu vou fazer isso, vou mergulhar na leitura crítica e depois eu vou muito provavelmente editar alguma coisinha. Eu acho que eu vou deixar para escrever hoje à noite. E agora à tarde eu vou fazer essas coisas que precisam fazer e talvez lavar o meu banheiro. Mas antes eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a leitura que eu estou fazendo. Eu comecei a ler ontem o Estava Escrito na Canção, da Nayara Coelho. E eu tô deixando a capinha pra vocês aqui coloridinha. É um livro que eu li 2 capítulos só, eu tô super no começo, mas já deu pra sentir qual que é a vibe da história. O livro se passa numa cidade do interior, uma cidade fictícia, e nele a gente vai conhecer a banda Persuasão, que tá no auge da sua carreira. Eles estão pra gravar um DVD, só que acontece algo. A guitarrista da banda, que é uma moça, ela acaba sumindo antes da gravação, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Passam-se vários anos e ainda ninguém sabe o que foi que de fato aconteceu para ela desaparecer. Ela nunca foi encontrada, ela nunca apareceu. E aí a gente tem então esse mistério permeando a história. E eu tô curiosa para saber o que é que vai sair disso, porque eu, assim, embora sejam narrativas diferentes, né? Eu senti uma vibe ali, meio Desde Early in the Six, sabe? Uma banda de rock que tava no auge. E aí acontece alguma coisa, às vésperas de um momento super importante e tal. Então eu senti um pouco essa pegada. Embora a premissa seja diferente, né? Porque neste livro aqui a gente tá tratando de uma pessoa que desapareceu, enquanto em Daisy Jones a gente lida com pessoas que resolveram simplesmente terminar a banda. Então a premissa é diferente, mas eu achei bem vibes assim. Gente, olha o tempão que tá vindo aí de chuva. E daí que caiu o maior chuvão. Ainda tá chovendo, mas bem mais fraco. E o meu PC simplesmente travou. Ele tá na tela aqui de reinicialização há sei lá quanto tempo. E eu doida pra adiantar as edições de uns videozinhos, uns reels que eu gravei pro Instagram, que eu falei hoje. Que eu gravei hoje, inclusive. O querido tá aqui. Tá aqui reiniciando, travou tudo, o Wi-Fi parou de funcionar. Eu só queria
Sabe o que eu queria estar fazendo de verdade? Eu queria estar lendo. Porque o tempo tá assim, ó, mais do que propício pra isso. Mas eu tenho que fazer o quê? Algumas coisas aqui. Então, eu quero adiantar, mas o meu computador não tá colaborando comigo, sabe? Gente, às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil. Vamos ver se ele volta a funcionar logo aqui. Ó, o querido aqui, ó. Tá um tempão aqui já. E eu com pressa. Quero fazer as minhas coisas. 2000 anos depois. Dia novo por aqui, gente. Hoje já é sábado. Eu não apareci ontem porque eu não fiz nada de relevante. Eu dormi muito pouco de quinta para sexta. E aí, ontem eu não tava conseguindo raciocinar, eu não tava conseguindo processar muito bem as coisas. Então, eu fiquei o dia todo morrendo de sono. Eu comi algo também que não me fez muito bem, então, né? Não estava me sentindo aí 100%. Não li, fiquei o dia todo jogada no sofá. A única coisa que eu fiz foi colocar a casa em ordem. Então, o Vitor me ajudou aqui, a gente deu uma organizada, eu passei um aspirador, dei um jeito lá no escritório, mas também bem mais ou menos, porque tá bem fora do lugar algumas coisas lá que eu já preciso organizar. Tem o quê? Um mês que eu fiz uma faxinona lá e já tá um monte de coisa fora do lugar. Mas, como é um cômodo que eu uso muito, então tá sempre mesmo muito bagunçado. E aí que eu tenho algumas coisas pra fazer hoje, porque quando eu fiz o planejamento da minha semana na semana anterior, eu tinha me esquecido que sexta era feriado. E quando é feriado assim, eu gosto de remanejar algumas coisas. Só que a minha semana tava muito cheia. E aí, quando eu, né, me dei conta de que era feriado, não ia compensar muito remanejar, porque daí eu ia sobrecarregar ainda mais os dias anteriores e eu já tava com muita coisa. Então, eu deixei e eu imaginei que eu fosse fazer algumas coisas, porque quando é feriado, finais de semana, assim, eu sempre tiro um tempinho pra organizar alguma coisa, pra terminar uma edição. Só que, como eu falei ontem, eu tava meio podre, assim, tipo, de sono, não tava me sentindo bem, então acabou que eu fiquei com muita preguiça. E hoje eu também estou com muita preguiça. Eu ainda tenho mercado pra fazer à tarde com o Vitor. E aí que na sexta-feira eu gravei a última vez pra vocês que eu tava lá no computador, ele travou e tal, aí eu consegui fazer ele funcionar pra terminar o Reels que eu tava editando. Comecei outro, mas daí eu parei, vim lavar meu banheiro, limpei aqui, né, tirei o pó dos móveis aqui da casa. Depois eu escrevi um pouquinho e aí eu peguei pra ler também um pouco. Mas nos intervalos de todas essas coisas eu parei um pouquinho. Nisso, o Vitor chegou, conversei um pouco com ele, depois ele foi para um happy hour com o pessoal do trabalho. E aí que eu fui ficando de boa entre esses intervalos, peguei para ler, já era mais de 9 e pouco da noite, acho que eu mostrei aqui para vocês o horário. Então eu também não consegui avançar muito ainda. Agora eu vou tirar um tempinho para ler. Eu normalmente não costumo ler de manhã, eu sempre leio à noite, porque é o momento que eu gosto de ler, é o meu momento preferido. Mas há exceções, e o carro do ovo está passando. É carro do ovo, é carro do abacaxi, enfim, interior. E aí eu vou tirar um pouco pra ler agora então, porque daqui a pouco eu vou preparar alguma coisa pra gente almoçar, porque o Vitor foi trabalhar agora de manhã, então eu vou fazer isso. E enquanto eu não faço, ou enquanto eu espero ficar pronto, eu vou lendo. E aí depois eu venho atualizar vocês. Oi? Oi? Você é muito linda. Você é muito linda. E a cadeira lá no fundo pra ela não subir.
Bom dia, gente! Hoje é terça-feira e vocês viram aí que eu atualizei vocês dos últimos acontecimentos, né? Como eu falei então pra vocês, estou lendo o Estava Escrito na Canção, da Nayara Coelho. Eu estou mostrando aqui, mas eu vou deixar a capa coloridinha aqui pra vocês. É um romance nacional e eu estou em 22% do livro. Eu tô na página... Vou começar a página 191, 22% do livro. E... esse livro é um livro muito longo, eu comentei com vocês. Ele tem 870 páginas, então eu já sabia que eu não ia ler o livro inteiro aqui neste vlog, mas eu acho que eu já li o suficiente para conseguir vir aqui e conversar com vocês. Em Estava Escrito na Canção, a gente vai conhecer a banda Persuasão, que é formada ali por 4 integrantes e que eles estão no auge do sucesso. Eles são uma banda de rock nacional e eles estão no auge. Eles estão para gravar um DVD num bar ali, que foi onde eles começaram a carreira deles. Porém, no dia da gravação do DVD, a guitarrista, que é a Valentine, ela acaba desaparecendo misteriosamente. Tava todo mundo ali no camarim, a galera tava conversando, interagindo e tal, e poucos minutos antes deles subirem no palco, ela simplesmente desaparece e ninguém sabe o que aconteceu. Aí nós temos uma passagem de 5 anos, e agora a gente tá vendo os desdobramentos, né, de tudo o que aconteceu. Então, como foi que as coisas ficaram após esse desaparecimento? O inquérito, que não foi conclusivo, porque realmente ninguém sabe o que aconteceu, não se tem pistas do paradeiro dela. Algum tempo atrás desse desaparecimento, vazaram fotos delas em Los Angeles, mas... isso tá um pouquinho mal explicado. É uma história nacional, acho que eu falei, né? Se passa aqui no Brasil, numa cidade fictícia chamada Obsidiana. E aí a gente tem um pouquinho também dessa cena de fora, né, do país, assim, pra mostrar um pouquinho dos nossos personagens, por exemplo. Então a gente tem a Valentine supostamente, né, em Los Angeles após esse desaparecimento. A gente tem um momento em que os outros integrantes da banda, né, então os meninos que sobraram, o Rick, o Lorde e o Theo, eles vão para Nova York com o antigo empresário deles, eles montam uma nova banda, então a gente vê um pouquinho disso. E aí, como eu falei, 5 anos se passam sem ninguém ter nenhuma notícia, nem nada conclusivo relacionado ao que aconteceu com a Valentine. E a gente acompanha também o irmão mais novo dela, que tem aí por volta dos seus 20 e poucos anos. A gente vai ver como é que era a dinâmica familiar deles pela ótica do Raul, que é o irmão da Valentine. A gente vai vendo também algumas pequenas coisas que esses personagens vão soltando ao longo da narrativa, que podem levar a gente a traçar aí algumas teorias. Eu confesso que eu sou péssima com teorias, então eu realmente não faço ideia do que pode ter acontecido com a Valentine. E aí que eu tô no momento do livro que chegou uma outra personagem, a Clarice, que é uma jornalista, e que ela morava no mesmo prédio que a Valentine, e ela pode ter algumas informações a mais a trazer pra gente aqui. Um ponto muito legal dessa história é que a autora, ela fez essa história se passando nos anos 2000, então a gente tem muitas, mas muitas referências dos anos 2000, então programas de TV, acontecimentos da época. Eu lembro que tem um momento aqui em que ela narra algo que aconteceu relacionado à banda, que eles gravaram alguns covers de músicas famosas e que foi uma ação de uma marca de refrigerante e tal, e eu lembrei muito da Coca-Cola quando eles faziam aqueles mini CDzinhos. E eu acredito que tenha sido essa a inspiração, né, a referência para essa situação, mas eu lembrei muito disso, isso me desbloqueou, assim, várias memórias. Então o livro é cheio de referências, a autora fala pra gente sobre, sabe, a musiquinha do Windows, ela fala de Lan House, o Raul trabalha numa Lan House, ela traz muitos elementos que foram muito característicos pra gente nessa época. Então quem é dessa época aí, anos 90, até anos 80, que, né, conseguiu pegar bastante aí dos anos 2000, 2010, é uma baita nostalgia e eu tô, assim, adorando. Pra mim essa tá sendo a parte favorita da leitura, é revisitar esses momentos, então, coisas marcantes, né, como eu falei, essa questão dos CDzinhos da Coca, que eu tenho os meus aqui, inclusive, então tá sendo muito divertido. É uma escrita também fluida, o livro é longo, como eu mencionei pra vocês, ele tem mais de 800 páginas, são 870, então, assim, ele é um livro muito longo, só que conforme você vai fazendo a leitura, as coisas vão fluindo, sabe? E, assim, tem todo esse mistério em volta da Valentine. Então, por mais que você
olhe e pense, nossa, é um livrão, nossa, tem um mistério ali e tal, mas a escrita da autora, né, a leitura vai sendo muito fluida. Então tá sendo bem gostoso mergulhar nesse universo. Além de que a autora explora bastante desses personagens. Então, até o momento nós tivemos pontos de vistas do Rick, que é um dos membros da banda, inclusive o prólogo começa com ele. A gente teve do antigo produtor deles, que me deixou com uma baita pulga atrás da orelha. A gente teve do Raul, que é o irmão dela, e da Clarice, que é essa outra personagem que eu mencionei pra vocês. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. E todos esses personagens têm coisas a dizer, então a gente vai vendo coisas do passado pelo ponto de vista desses personagens, por momentos que eles presenciaram, e a gente começa a ligar uma coisa na outra, sabe? A gente vai pegando e falou, opa, a autora deixou essa informação aqui pra gente, nossa, ó, essa informação aqui também, a gente conhecia de um outro ponto de vista, então é muito legal e eu tô gostando muito dessa leitura. Eu acho que eu bati no tripé aqui sem querer, eu não sei se eu mudei a posição da câmera. Então assim, eu tô gostando muito, muito dessa leitura. Como eu falei, eu sabia que eu não ia terminar nesse vídeo aqui, mas eu acho que eu já consegui falar bastante pra vocês. E eu vou trazer mais deste livro aqui no próximo vlog que eu vou trazer aqui pra vocês, no vlog da semana que vem. E eu me lembro também de que no sábado, quando eu fiz a atualização pra vocês, falei que eu tava aguardando um livro meu chegar e tal, pois esse livro chegou, gente, um pouco antes de eu sair pra ir no mercado. E eu ia gravar o unboxing pra vocês, só que como eu fiquei sem o celular, eu simplesmente não ia aguentar esperar até domingo, sei lá, de tarde, que era quando eu ia chegar em casa, pra poder abrir o pacote e gravar pra vocês. Porque vocês sabem que eu sou muito, muito, muito fã de Cassandra Clare. E sempre que ela lança um livro novo do universo dos Caçadores de Sombra, eu fico assim maluca, sabe? Pra poder ter o livro, enfim. E aí, então, que chegou o Melhores de Preto. Eu espero que não esteja refletindo, porque eu tô de frente pra janela. Mas eu acho que tá dando pra ver bem, né? Pelo que eu tô vendo aqui na câmera. E aí chegou, gente, e eu fiquei encantada. Eu achei essa capa linda, linda, linda. Agora a Galera Record tá fazendo essas capas metalizadas desde o livro de Malek, que é As Maldições Ancestrais? Não sei, eu vou ter que deixar na edição aqui pra vocês, porque eu não lembro qual que é a série. Mas é a série que tem o Livro Branco Perdido e os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Desde dessas edições que é de 2019, talvez, a Galera Record vem fazendo essas capas metalizadas. Antes eram aquelas com brilhinhos, né, holográficos, que eu adorava. Nossa, me causava uma sensação muito gostosa. Mas agora tá sendo essas aqui. E eu amei. Gente, eu amei. Ele veio com esse pinzinho aqui, ó, que é a runa do poder angelical. E eu amei, amei. Eu quero usar isso aqui agora em todos os lugares, porque ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho. Eu tenho uma runa dessa que era um colar que eu comprei em São Paulo, sei lá, uns 10 anos atrás. E ele tinha essa parte preta também, só que daí saiu. Ele fica ali, eu não sei se tá dando pra ver. Se tiver, ele tá bem aqui no cantinho com os livros dela. E aí a gente tem então essa edição aqui, o título aqui é a edição de colecionador, o nome aqui embaixo, aqui atrás é tudo em relevo. Então a gente tem aqui em relevo, a lombada também é. Eu acho que os outros livros não são assim, mas esse daqui ele é em relevo. Ele veio o marcador também, de página. Nossa, gente. Peraí. Gente, que barulhão. Eu já falei pra vocês que na frente da minha casa aqui, né, no caso do outro lado da rua, é uma empresa de trailer. Então, tem dia que o barulho aqui é muito complicado. Mas, vamos lá. Então, como eu ia falando pra vocês, veio o marcador, né, que eu mostrei aqui. Ele é bem simples. E aí dentro tem... Ai, gente, a hora que eu vi isso aqui, eu quase morri do coração. Aqui na orelha, né, nessa parte aqui da capa, tem essa ilustração maravilhosa do Kieran, da Christina e do Mark. E eu tô... Aqui atrás também tem, mas é a mesma ilustração. Eles podiam ter feito uma ilustração diferente, né, eu só acho. Mas enfim, a gente tem essa ilustração aqui, que é o meu trisal favorito. É o meu trisal favorito da vida, entendeu? Eu sou apaixonada por esses três. E daí aqui, no Melhores de Preto, são contos de 10 casais, na verdade 9 casais e um trisal, né? São 10 casais do universo dos Caçadores de Sombra, que a gente já conhece dos livros da Cassandra Clare. E tem também, aqui eu realmente, me deu
um nozinho assim na garganta, sabe? Porque a Cassandra já anunciou que ela vai lançar mais uma trilogia só das Crônicas dos Caçadores de Sombra, né? Então, desse universo. E aí tem uma outra série pra ela terminar, que é Malik. Ela coescreve com outro autor, então tem aí mais 4 livros só pra chegar do universo dos Caçadores de Sombra. E eu nem sei como é que eu me sinto em relação a isso. Mas aqui nesse livro tem um trecho, né? Eu acho que não chega nem a ser o primeiro capítulo. Tem um trecho do primeiro livro da última trilogia. E quando eu li aqui, né, tipo, o primeiro volume da trilogia dos Poderes Perversos, que encerra as Crônicas dos Caçadores de Sombras, não sei como é que eu me senti, porque eu ainda até comentei com o Victor, eu não sei se eu tô preparada pra dizer Deus, porque mês passado, aqui agora, completou 19 anos da publicação de Cidade dos Ossos, né? Que é o primeiro livro da Cassandra Clare desse universo. Então, ano que vem vai fazer 20 anos. E embora eu tenha conhecido só as histórias em 2013, já tem mais de 10 anos que eu acompanho. Eu peguei todo o hype daquele lançamento de Cidade do Fogo Celestial, né? Eu não sei se tá filmando, eu acho que não tá, porque tá ali na última prateleira. Quer dizer, na primeira, no caso. Eu peguei todo o hype. Então, eu tô assim... Ai, gente, não sei. Eu sei que ainda vai demorar pra publicar todos os livros. Tem um outro livro também de contos, uma outra coletânea que ainda não veio pro Brasil. E eu vou dar um tempo só pra ver se a Galera Record vai publicar, senão eu vou tentar importar, porque a editora nunca falou nada a respeito dessa publicação, pelo menos não que eu tenha visto. E eu quero muito, né? Eu tenho todos os livros das séries dos Caçadores de Sombra. Eu ainda não tenho as graphic novels, que nunca foram traduzidas também, nunca foram publicadas aqui. Então, mais pra frente, eu quero sim fazer a aquisição delas. É que os preços são mais salgadinhos, então eu teria que colocar uma meta ali e ir comprando aos poucos. Mas quem sabe esse ano eu ainda consigo comprar alguma coisa, ou fica pro ano que vem. Mas eu quero muito ter toda, né, a coleção. E talvez futuramente ter algumas outras edições. No meu aniversário eu quase comprei o box de Os Artifícios das Trevas, que é a minha trilogia favorita, eu quase comprei, mas aí eu acabei optando pelo Reverência Indomável, que inclusive eu terminei de ler, tá, gente? Eu não falei ainda pra vocês, mas se vocês quiserem eu falo melhor em outro momento. Eu acho que eu não vou trazer um vídeo exclusivo pra ele, mas eu vou falar um pouquinho mais dele também no Instagram. Então eu terminei de ler. Finalmente, terminei na semana passada. Bom, falei demais, eu achei que eu ia encerrar muito mais rápido, mas falar de Cassandra Clare pra mim é isso. Inclusive, depois que eu terminar esse especial de Jogos Vorazes, que eu só trouxe um vídeo, mas no fim desse mês vai ter outro, que é o vídeo de Em Chamas. Quando eu terminar esse especial de Jogos Vorazes, eu quero começar a trazer mais Cassandra Clare pra cá, então eu quero fazer releituras, eu quero vir conversar com vocês, enfim, eu quero fazer tudo isso pra gente comemorar os 20 anos de lançamento, né, de Cidade dos Ossos lá no ano que vem, e também pra ir já se preparando pra se despedir aí desse universo, que é tão incrível pra mim, eu sei que é incrível pra muita gente. Espero que vocês tenham ficado comigo até o final pra me ouvirem falar de Cassandra Clare. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que vocês podem apoiar o canal, tá? Eu sempre deixo um QR Code ao longo do vídeo. Eu ando esquecendo de falar isso, mas eu sempre deixo um QR Code aí pra vocês. E me segue lá no Instagram, lá eu sempre comento outras coisas com vocês, posto outros conteúdos e também mostro pra vocês em tempo real, né, as leituras que eu estou fazendo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Tchau!